Rony Alves e vou contar para vocês um pouco mais sobre a Orquestra Jovem de Araraquara. A Orquestra Jovem de Araraquara é um projeto sociocultural realizado pela Associação Cultural Promarte através de lei de incentivo. Isso significa que a associação desenvolve um projeto e assim que é aprovado pelo governo, ela procura empresas para ser parceira, empresas que vão destinar uma porcentagem dos seus impostos para a realização do projeto. O triste é que nem sempre conseguimos o valor total para a execução do projeto. Então, se você souber ou conhecer uma empresa que teria interesse em ser parceira num trabalho como esse, é só entrar em contato. O resultado dessa parceria são as aulas fornecidas pelo projeto. Aula de violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo acústico e canto coral. A proposta do projeto é introduzir crianças, adolescentes e os adultos ao universo da música orquestral. Além disso, contribuir para o processo de profissionalização de jovens instrumentistas, não só em Araraquara, como também na região. Temos ali com a gente vários casos de alunos que se prepararam com a gente e prestaram o vestibular de música e que hoje já são formados em seus instrumentos. Alguns deles até trabalham com a gente, voltaram a trabalhar com a gente. Então é muito importante um projeto que tenha essa possibilidade também, não só de você se iniciar no instrumento, mas como dar seguimento também, ter uma evolução a mais do que só o início. E o nosso projeto proporciona isso. Agora, no meu caso, eu iniciei minha jornada aqui em Araraquara há 8 anos. Eu vim de São Carlos para cá com um grupo de amigos para fazer aula de violino no projeto Orquestra Jovem. Eu comecei aqui como aluno, né? A gente vinha porque a gente não encontrou outro lugar, outro projeto que aceitasse a gente e que desse suporte para a gente continuar o estudo do nível que a gente estava. Então a gente evoluiu muito aqui. Então eu vim há 8 anos atrás como aluno, me apaixonei pelo projeto, eu criei um amor enorme pela sala de aula e fiquei. Hoje eu sou professor do projeto aqui de aula de violino para todos os alunos que for iniciar no instrumento, vai começar comigo lá. Lembrando também que todos os eventos realizados pela orquestra são de entrada franca, totalmente gratuito. Assim, o projeto estende seus benefícios a toda a população de Araraquara, contribuindo para a formação de público e dando acesso a um bem cultural. Olá, meu nome é Eduardo Felipe, sou professor, violinista da Orquestra Jovem de Araraquara, Promoarte, e venho nesse vídeo mostrar as partes do violino, o desenvolvimento, sua história, assim como também da viola, conhecer um pouco desses instrumentos de cordas importantíssimos no cenário das orquestras do mundo todo. Venha comigo nesse vídeo. Até hoje não se sabe ao certo quem criou o violino, quando se criou o violino, né, onde se criou o violino, mas o fato é que as origens do violino são muito mais antigas, né? Elas remetem ao início da Idade Média e com instrumentos, às vezes até antes da Idade Média, né? São instrumentos o quê? Que utilizavam cordas, muitas vezes a plectro, né? Ou seja, como o violão, tocados com o dedo, e muitas vezes eles eram com formas mais variadas possíveis, como vocês podem ver com algumas amostragens no próprio vídeo. E foi acontecendo uma mudança ao longo dos anos. Foi se introduzindo um arco, né? O arco que vocês verão também no vídeo. E o arco foi uma grande evolução, porque em vez de se tocar somente com a mão direita, pinçando as cordas, o arco começou a friccioná-las. E aí vários outros instrumentos foram aparecendo ao longo dos séculos e de vários países, né? Nós encontramos instrumentos com arco na China, encontramos no Irã, encontramos nas penínsulas balcânicas e vamos encontrar no Brasil com a rabeca também. Então é impressionante como os instrumentos de arco, né, como a gente chama, são de cordas, mas são de arcos também, eles aparecem no mundo todo.
O violino na orquestra, ele é considerado o rei dos instrumentos, porque numa orquestra normal, sinfônica, de cerca de 80 a 120 membros, a sua maioria são de violinos. E são tantos violinos que são divididos em primeiros e segundos violinos, importantíssimos para todo o desenvolvimento da música instrumental desde o Renascimento, né? Mas curiosidade é que o violino ele nunca foi um instrumento, não começou sendo respeitado, na verdade. Na verdade, ele era um instrumento marginal, tocado em taverna, ou seja, tocado em bordéis, né, tocados pela rua. E quando a gente está falando de século XIV, século XV, o violino não era muito considerado. Primeiro que a forma moderna do violino vai vir um século depois, né, a forma que nós conhecemos. Então, nós tínhamos diversos tipos de violino com estruturas diferentes. Mas o fato é que ele não era um instrumento considerado. A voz humana era considerada. Os instrumentos, de uma maneira geral, eram apenas instrumentos coadjuvantes, né? Eles participavam somente como voz de acompanhamento. Vai mudando isso, quando chegamos no século XVII, XVIII, o violino toma uma outra proporção, ele ganha mais espaço no cenário musical europeu, principalmente, né? E novos compositores, tanto para violinistas quanto não violinistas, compõem diversidade de obras para os instrumentos. E cada vez mais o violino vai ganhando força e vai se tornando o que é hoje conhecido. Podemos assim perceber as partes. A parte de cima nós temos a voluta, que parece um caracol, as cravelhas, onde a gente afina, as 4 cordas, o braço, que a gente chama de espelho, né? Temos o cavalete, que suspende as cordas, os 2 Fs harmônicos, que participam da produção de som. Temos mais embaixo o estandarte, os microafinadores que servem também para potencializar a afinação e a queixeira, onde colocamos o queixo. E o violino, como podem ver, composto de 2 tampos, o superior e o inferior. O violino tem uma clara similitude com a rabeca. A rabeca que, principalmente no Nordeste, se conhece muito, que é um instrumento mais rústico, com um arco mais rústico e que tem as mesmas proporções, né? Mas a rusticidade, né, da construção da rabeca difere, digamos assim, da modernidade do violino. E isso é com certeza uma influência europeia, né, ibérica, lá do século XVI, quando o Brasil é descoberto. E aí, talvez a dificuldade de loteria fez com que vários artesãos criassem as rabecas, né? Também é difícil dizer de onde veio a rabeca, né? Mas é o fato que a rabeca é algo da cultura brasileira, principalmente da cultura nordestina, e utilizada até hoje no interior do Ceará, no interior da Bahia, né, sempre como um movimento dançante. Da mesma forma que foi o violino lá atrás, lá no século XVI. E hoje tem festivais, tem música consagrada apenas para a rabeca, o que é muito legal. A viola é um instrumento parecido com o violino, só que ela, apesar de ser da chamada família do violino, né, ela era chamada de contralto ou contralto do violino, por causa do violino, né, por causa da família do violino. E ela tem proporções maiores do que o violino, porém menores do que o violoncelo. E as cordas da viola são diferentes do violino. O violino tem Mi, Lá, Ré, Sol, e o da viola é Lá, Ré, Sol, Dó, né? A própria clave da viola é diferente do violino, como vocês podem ver no vídeo. A clave de Sol é do violino e a clave de Dó do instrumento. E o que isso quer dizer? Significa que a viola, sempre que se escreve, ela está no meio, entre os agudos do violino e os graves do violoncelo ou do contrabaixo. Então a gente sempre brinca que ela é o recheio de toda a música. Assim como num coral, ela é aquele contralto e aquele tenor que pode muito bem anexar o que é mais agudo e o que é mais grave. A viola hoje cada vez mais tem repertório para ela. Ao longo dos séculos ela foi um pouco negligenciada, né, por conta da ascensão do violino. Então ela se tornou praticamente um instrumento de orquestra, um instrumento acompanhador de quartetos de cordas, de quintetos. E ao longo dos séculos, final do século XIX, começo do século XX, ela começa a ter mais propriedade. E hoje a viola é reconhecidamente igual ao violino, qualquer outro instrumento, né? E os grandes profissionais são violistas de fato, coisa que antigamente era o contrário, né? Havia muitas críticas de que os piores violinistas seriam violistas, né? E hoje nós temos profissionais altamente qualificados e grandes violistas por aí.
pessoal, meu nome é Luiz Felipe Borges, eu sou violista na Orquestra Jovem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse instrumento aqui, que por incrível que pareça não é um violino. Eles apresentam a viola de arco, viola erudita ou viola clássica, os três nomes mais comuns dados a esse instrumento. A viola é feita basicamente de dois tipos de madeira, para o fundo nós temos maple e aqui para frente nós temos spruce. Como vocês podem ver, é um instrumento que possui 4 cordas, né? A viola é um instrumento afinado em quintas. E para as cordas nós temos corda dó, corda sol, corda ré e corda lá. A viola pode ser tocada de duas maneiras, né? Com arco, que vocês já viram, e com pizzicato, como se a gente estivesse tocando um violão, né? Que também produz uma vibração que passa pelo cavalete, vem aqui para dentro do instrumento e é amplificado e sai por essas duas aberturas no tampo, conhecidas como Fs. A viola é um instrumento que não tem padrão específico em relação a tamanho, né? Como por exemplo o violino. O violino, a proporção dele, né, o registro do sol grave, da corda sol solta, até as notas agudas, ele é um instrumento proporcional exatamente perfeito para transmitir esses sons, essas vibrações. Se a gente fizer o cálculo para a viola e ampliar isso para o nosso instrumento, ela ficaria gigantesca, né? E não daria para tocar. Dentro da família das cordas, nós temos dois tipos de viola, as violas de braccio e violas da gamba. Como o próprio nome já lembra, violas de braccio, violas de braço, tocadas assim, como tocamos a viola de arco. Dentro dessa família nós temos 4 ou 5 variações, né, como por exemplo a viola da Mori, né? Já a viola da gamba é uma viola que se toca entre as pernas, né? Podemos dizer que pertencentes a essa família temos o violoncelo e o contrabaixo. No quesito orquestral, a viola que conhecemos hoje surgiu mais ou menos na época de Bach, que foi quem começou a escrever coisas importantes para a viola em sua música. Bach tocava viola. Bach escreveu o Concerto Brandenburguês para 2 violas. Ele deu a versão das 6 suítes feitas originalmente para violoncelo para viola. Inclusive, essa música que vocês estão ouvindo de fundo é a Bourrée número 1 da 3ª suíte em Dó maior feita para violoncelo de Johann Sebastian Bach. Depois do Bach, temos Mozart, um compositor que também tocava viola, considerado por alguns quem emancipou esse instrumento. E a gente pode ver isso claramente nos seus quartetos de cordas. A viola passou a ser mais importante, né? Não só a viola, tanto a parte de violino 2 e o cello também. Quem seguiu com isso foi o Beethoven, até que passou a aparecer no repertório orquestral em geral. Bom pessoal, chegamos ao fim da apresentação desse instrumento maravilhoso, que é a viola. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado, até uma próxima. Junto com o violino, a viola e o contrabaixo, faz parte do naipe de cordas de uma orquestra. O violoncelo é um instrumento de cordas friccionadas, porque nós usamos um arco para tocar, na maioria das vezes. Às vezes a gente pode tocar também com pizzicato, que é quando eu puxo a corda. O violoncelo ele tem, em sua maioria, 4 cordas. A primeira delas, que é a mais grave, é a corda dó. A corda sol, que está logo ao lado, a corda ré, que já é
notas que ele abrange vai desde uma nota bem grave, como por exemplo essa primeira corda solta que eu toquei, até notas bem agudas, como por exemplo uma nota bem aguda aqui no final do espelho. Essa parte preta chama-se espelho. Inclusive agora eu vou falar um pouquinho sobre as partes do violoncelo. A primeira delas, a caixa, o corpo. Então aqui o violoncelo de frente, de lado e as costas do violoncelo. Fora isso, a gente tem o braço, que é essa parte aqui onde eu estou colocando a minha mão esquerda na hora de tocar. As cordas, onde eu mostrei o som. As craveiras, que são esses acessórios aqui de cima, junto com esses aqui embaixo, que nós usamos para afinar o violoncelo. E essa pecinha aqui, muito importante, que muita gente acha que está colada no violoncelo, mas na verdade ela só está em pé por conta da pressão das cordas. Esse aqui é o cavalete. E fora isso, para a gente regular a altura do violoncelo, se coloquei um pouco mais alto, um pouco mais baixo, o espigão. Bom, esse foi um vídeo super rapidinho sobre o violoncelo. No próximo, a gente vai falar um pouco mais sobre a história e a evolução desse instrumento. E a peça que eu toquei no comecinho do vídeo é o prelúdio da suíte número 1 de Johann Sebastian Bach, compositor muito importante para o instrumento. Vamos falar de voz cantada? Muito prazer, meu nome é Melissa e sou professora de canto coral. Quando a gente pensa no ato de cantar, não imaginamos que diversos aspectos estão por trás disso. Não é simplesmente abrir a boca e sair cantando. Então, quando o aluno chega até mim e diz que quer cantar, eu começo a investigar ele a fim de compreender quais aspectos musicais a gente precisa trabalhar. Se ele já tem um estudo prévio, se de fato eu terei que iniciá-lo na música. Então, a partir daí, eu trabalho exercícios para afinação e também de percepção auditiva. Você sabia que o ouvido é um dos principais responsáveis para afinação? Então, eu costumo trabalhar os exercícios que vão despertar o aluno para essa nova linguagem. Quando o aluno já tem o conhecimento de alguns aspectos básicos e prévios, nós partimos então para o conhecimento específico do instrumento que ele vai utilizar, no caso, a voz.